Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início e continuidade ao nosso projeto Direito em Ação e Conversas no Bico do Papagaio, do curso de Direito da UFNT. Hoje nós contamos com a representante da Comissão Pastoral da Terra, a Laudin. Seja muito bem-vinda, Laudin. Vou ler um breve currículo seu. Antônia Laudeci Oliveira Moraes, a Laudinha, é agente pastoral na Comissão Pastoral da Terra, CPT, Araguaína, Tocantins, desde 2014. Ela tem graduação em História na UFT, Universidade Federal do Tocantins. Também tem especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social na mesma instituição. Atualmente faz mestrado em Cultura e Território na Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT. Então, desde já, muito obrigado por ter aceitado estar aqui entre nós hoje. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos ansiosos pela sua fala, que a partir de agora é sua. Obrigada, professor. Obrigada a todos e todas. Bom dia, né, a todos e todas. Agradeço imensamente pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês, né, e poder dialogar sobre o trabalho da CPT, né, sobre as problemáticas voltadas para o campo, das quais a gente lida aqui na região, né. Falar um pouquinho para vocês dessa realidade que parece que às vezes está tão distante, mas que está muito próxima a nós, né. Então, eu inicio fazendo um complemento na apresentação do professor, né. Eu me chamo Antônia Laudeci, né, conhecida também como Laudinha. Eu sou natural de Goianésia do Pará, né, mas moro no Tocantins desde 1997. Né, anteriormente morava em Araguatins, que é uma cidade na região do Bico do Papagaio, mas moro em Araguaína há 13 anos. Minha formação é na área de História, né, como o professor disse, né, sou professora formada pela Universidade Federal do Tocantins, aqui do campus de Araguaína, formei no ano de 2015, e agora estou como mestranda, né, do Programa de Cultura e Território aqui do mesmo campus. Então, tenho seguido aí os passos aqui mesmo em Araguaína, tenho permanecido. Atualmente eu estou como educadora social na Comissão Pastoral da Terra, né, minha atuação política e social é voltada ao trabalho de base, né, é um trabalho voltado para orientação e acompanhamento às comunidades camponesas e quilombolas, ribeirinhas, né, aqui da região centro-norte, da região norte e do extremo norte também do estado, né, que é essa região que abrange desde Araguaína até a região do Bico do Papagaio, aqui no estado, né. Então, a gente tem uma abrangência aí das dioceses de Miracema e de Tocantinópolis também, né, que é uma parceria nesse trabalho. E aí, para iniciar um pouco a nossa apresentação e falar um pouquinho para vocês, é bastante coisa, mas eu vou tentar ser objetiva, e aí vocês fiquem muito à vontade depois para perguntar alguma coisa que eu possa contribuir nas respostas. Esse mapa que o professor acaba de mostrar, onde estão as cidades, né, em amarelo, essa parte em amarelo, são os municípios de atuação da CPT, né, então são os municípios que a gente acompanha, as comunidades, né, mais aqui nessa região norte, extremo norte, como acabo de dizer para vocês, que vai desde a região de Araguaína até a divisa com o Maranhão, né, para cá. A gente vai até Campos Lindos, né, a gente trabalha Palmeirante, a gente trabalha Bandeirantes, a gente trabalha Colinas, o município de Ananás também, na região, já voltando para o Bico do Papagaio. Então, são 13 municípios, né, onde nós temos atuação. A CPT, ela desenvolve um projeto nessa região, que a gente denomina, né, Terra, Direito e Dignidade das Comunidades Camponesas do Tocantins. Então, são municípios que possuem assentamentos, acampamentos, uma região que possui ocupações, que tem comunidades de poceiros, e que são comunidades, né, que estão voltadas, estão dentro do projeto que a gente desenvolve o nosso trabalho enquanto Comissão Pastoral da Terra. Então, as categorias acompanhadas, né, da CPT são ocupantes, né, que são as pessoas que estão ocupando, né, terras públicas, na expectativa das criações de assentamentos, né. Tem as comunidades de poceiros, que são pessoas que estão há mais tempo, tem gente aí nessas comunidades de poceiros, por exemplo, que estão há 50 anos esperando a regularização fundiária e ainda não aconteceu, né. Nós temos acampados, né, temos pessoas que estão acampadas ainda à beira, às margens das estradas. Nós temos acampamentos que estão há 16 anos acampados, esperando vistoria do INCRA, e que ainda não aconteceu. E nós temos também as comunidades assentadas, né, que são os assentamentos que, com muitas dificuldades, ainda foram criados anteriormente. Então, essas são algumas das categorias. Aqui nesse slide, eu coloquei algumas fotos para poder ilustrar um pouquinho para vocês, né, algumas reuniões que a gente realiza, né,
são em comunidades que estão nessa região que a gente acompanha. Aqui são comunidades que estão em Barra do Ouro, nessa foto, tem comunidades que estão próximas a São Bento do Tocantins, reunião com comunidades em Palmeirante também, que está mais para cá, mais na proximidade de Araguaína, e é dessa forma que a gente se reúne com o povo, né, nos acampamentos, debaixo dos barracões, onde o pessoal faz o barracão da associação, né, no meio mesmo da mata, né, no meio mesmo dessa realidade que essas comunidades vivenciam, né. Esse nosso trabalho, ele também tem frentes, né, para além desse acompanhamento específico a essas categorias, nós temos também frentes de trabalho dentro dessa organização. Então, nós temos trabalhos específicos com as mulheres, né, que é muito voltado para o combate à violência doméstica e o combate à violência da grilagem, né, dos grandes projetos, que é o que a gente chama. Então, nós temos um trabalho específico com as mulheres, né, essa realidade de violência que as mulheres perpassam dentro das comunidades. A gente também tem um trabalho específico com os jovens, né, trabalhando essa questão da identidade da juventude, né, pensando também a identificação do jovem com o campo e tentando trabalhar essa perspectiva de permanência da juventude no campo, né, tendo em vista que a gente tem um êxodo muito grande, né, uma evasão muito grande das comunidades com relação à juventude, que, né, vai saindo e não vai ficando outras pessoas para dar continuidade, porque os mais velhos vão indo embora, né, e aí a gente vai ficando sem essa identidade. Então, a gente trabalha muito essa questão da identidade camponesa com a juventude, né, uma das imagens é essa. E aí também tem o trabalho da campanha de combate ao trabalho escravo, que é uma outra frente de trabalho que a gente realiza, né. Parece, às vezes, que a gente está, que isso não existe, que a gente está vivendo coisas irreais, quando, na verdade, o trabalho escravo ele é muito presente, né, acontece muito, principalmente nessa região onde as comunidades são desassistidas, então as pessoas são aliciadas com muita facilidade ao trabalho escravo, e a CPT também trabalha a prevenção e o resgate, né, de pessoas que são ainda escravizadas, né, nesse período, nesse ano que a gente está, e que parece que é coisa de 1800 e carne assada, né? Quando, na verdade, em 2022, a gente ainda encontra várias realidades de trabalhadores que são explorados, né, sem direito à carteira assinada, sem direito a salário, sem condições de trabalho que dignifiquem o ser humano, né? Então, a gente trabalha também essa frente, né, da campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo. E nessa foto é só para ilustrar um pouquinho dos espaços de organização coletiva das mulheres, né? Que, como eu falei anteriormente, a gente, para além desse trabalho que a gente faz com as mulheres na prevenção, né, e no combate à violência doméstica e à violência dos grandes projetos, porque são muitas, né, as violências, a gente também trabalha a organização interna e coletiva das mulheres, né, para que elas se fortaleçam, para que elas trabalhem a produção, a autonomia, né, financeira das comunidades. Então, aqui a gente está ilustrando um pouquinho desse trabalho, né, das rodas de conversas, né, dos diálogos que a gente tem com as comunidades, com as mulheres das comunidades, pensando essa autonomia das mulheres, né, para além do combate à violência, também essa autonomia financeira, né, e da produção que elas têm, que são dos quintais verdes, né, que são das hortas, da criação dos pequenos animais, né, que na grande maioria das vezes são as mulheres que são responsáveis por isso nas comunidades. Então, a gente trabalha também toda essa questão da produção, né, para além da produção familiar, também a organização interna e coletiva dos grupos de mulheres nas comunidades. A CPT hoje, né, ela é composta por 5 agentes de campo, né, nós somos 5 agentes liberados, e aí essa liberação digamos, são 5 agentes assalariados, né, para além de um administrativo, né, nós temos uma pessoa na administração que cuida disso tudo, né, dessa questão contábil e administrativa, e nós temos 3 agentes voluntários, né, que são as pessoas que estão conosco nessa caminhada, voluntariamente, que já estão aposentadas, mas que contribuem com o trabalho da CPT. Para além disso, nós contamos também com o trabalho de uma advogada, né, nós temos uma advogada em tempo integral, que é quem cuida de todas as demandas relacionadas aos processos das comunidades. Então, é um pouco isso, assim, para apresentar para vocês como é que funciona, né, o que a gente faz de fato, como é que a gente trabalha com essas comunidades, né, que são 2.000 pessoas, são 2.000 famílias, na verdade, né, em 13 municípios, é bastante gente, para um número bem pequeno na equipe, né, mas a gente tenta dar conta, e aí a gente, né, dentro de toda essa dimensão de trabalho, né, de tudo isso que a gente faz, nós temos aí um apanhado de desafios que a gente enfrenta, né? São um apanhado de dificuldades e de problemas também que a gente enfrenta junto com essas comunidades, né? Pela dignidade e o direito dessas comunidades, né?
a gente pensou em 3 problemáticas para apresentar aqui a vocês, né, que são as maiores que a gente tem dentro do trabalho, que a gente elenca como as maiores problemáticas que a gente enfrenta, né. Uma delas, com todo esse trabalho, né, nas comunidades, é a ausência de políticas públicas, né, para as comunidades do campo, que são, assim, gritantes, né. Faltam escolas, né, faltam estradas, faltam pontes, falta assistência à saúde, né. É uma série de coisas das quais as famílias, elas possuem uma dificuldade muito grande de acesso, né. As famílias, elas, principalmente as que são assentadas, né, elas são assentadas e ficam sem assistência nenhuma, né, por conta do poder público. E aí, se as que estão assentadas, né, que estão regularizadas, elas têm todas essas dificuldades, imaginem as comunidades que estão acampadas, as que estão ocupando, né, que não tem nenhuma regularização, que ainda não foram assentadas dentro desse processo, né. Então, a grande maioria das famílias, elas são esquecidas pelo poder público, né, e isso implica muito na permanência dessas famílias dentro das comunidades, dentro da terra, porque lidam com doenças, não tem assistência médica, vai para a cidade, né. Tem comunidades que não têm água, né, que não têm acesso à água, então não tem nenhuma iniciativa do poder público, né, de poços artesianos, por exemplo, para sanar minimamente a situação das comunidades, né. Então, isso implica também permanecer, porque muitos não conseguem, né, permanecer com a dificuldade de ter água para beber, água para dar para os seus animais, né, a água é fonte de vida, então não tem como você viver num lugar que não tem água, né, essa é outra questão, né, e assim são várias outras questões, né, iluminação, tem comunidades que estão aí há 20 anos ocupando terras públicas da União, que não se criou assentamento ainda, e que vivem sem energia elétrica, né, que vivem sem acesso a estradas, né, estradas que eles mesmos abrem, né, no braço, como a gente costuma dizer, né, que eles mesmos fazem, então são muitas dificuldades para permanecer. Então, uma das problemáticas principais é essa ausência de políticas públicas para as comunidades do campo, né. Uma outra problemática que a gente elenca também, um outro problema que acaba também sendo um grande desafio, né, que perpassa pela nossa atuação, está relacionado aos diversos tipos de violência que essas comunidades sofrem, né? E aí essas comunidades que estão na luta pela terra, né, elas perpassam pelas tentativas de despejos, né, pelas ameaças às lideranças, né, pela violência física e psicológica, né, a violência de gênero, né, que também é uma coisa gritante dentro das comunidades, né, e entre outras violências que nos colocam sempre em situação de alerta, né, para tentar atender todas essas demandas, né, a partir de uma mobilização social, né, e da utilização dos meios legais, né, porque a gente tenta fazer um trabalho transparente, né, e que não crie problema para as comunidades para além do que elas já possuem, né. Então, tudo isso nos leva a várias questões que são voltadas também para a questão da segurança física, né, e psicológica das comunidades e também nossa da CPT, né, porque nós, enquanto agentes, a gente também sofre uma série de ameaças, né, a gente também sofre com essa problemática, né, de ser vigiado o tempo todo, né, a gente tem muitas particularidades que às vezes a gente não pode abrir assim publicamente, porque são coisas que são muito voltadas para a nossa segurança física mesmo, né? Das ameaças que a gente recebe, por conta das ameaças que a gente recebe, né? Por conta dessa criminalização, né? Dos defensores de direitos humanos, que a gente também tem vivido muito isso, principalmente nesse último governo. Então, tem sido um desafio muito grande acompanhar, né? E desenvolver esse trabalho por dentro da CPT. Né? E tudo isso nos leva a uma problemática, um problema que também está relacionado aos direitos e à dignidade das pessoas humanas, né, da pessoa humana, principalmente vivenciando esse contexto de extrema violação, né, em que o próprio chefe de Estado, né, ele tem se posicionado e incentivado ataques contra as comunidades, né, contra as comunidades tradicionais do campo, contra os defensores de direitos humanos, né, então tem sido desafiador para nós, né, tem sido um período de muita truculência, tem sido um período em que os grileiros e aí, né, os grandes proprietários de latifúndios, eles têm se sentido amparados por esse discurso do armamento, né, por esse discurso de poder matar, por esse discurso de fazer a limpeza desses territórios, né, que não é interessante para o capital, né, que é um empecilho, né, essas comunidades são uma pedra no sapato do Estado, né, são uma pedra no sapato desses grandes proprietários de latifúndio, né, e que isso gera uma quantidade de conflitos muito grandes, né, porque, como eu disse a vocês inicialmente, existem comunidades que estão na luta pela terra e ocupando terras públicas
e na expectativa de criações de assentamento, que são terras devolutas, terras que não têm sido produtivas, né, e que são destinadas para criações de assentamentos há mais de 50 anos. Né? Nós temos casos de comunidades que a pessoa chegou, era uma criança, era jovem, né? E hoje está com 50, 70 anos, na expectativa de uma vistoria, né? Imagine, nós temos comunidades que foram despejadas depois de 10 anos de ocupação de terra pública porque não houve uma vistoria do INCRA. Porque o INCRA sempre alegou o, o sucateamento, né? A falta de trabalho técnico de mão de obra. Então, vocês imaginem uma comunidade que está há 10 anos esperando uma vistoria e não acontecer essa vistoria e ser despejada por não ter um técnico para ir na área fazer a vistoria. Né? Vocês imaginem casas sendo destruídas, plantações sendo destruídas, porque um técnico não foi na área, porque o INCRA não tinha condição de pagar uma diária para esse trabalho ser realizado. Né? Então, assim, são fatores que deixam a gente, né, extremamente indignado, né? Porque isso envolve o direito. E essas pessoas estão sendo banidas desse direito, né? Do direito de ter. Então, assim, a gente traz um pouco dessa realidade para falar para vocês, é bastante coisa, né, professor? Para falar para vocês dessas condições, né, em que essas pessoas vivem, né? São homens, mulheres, crianças, né? Comunidades quilombolas, ribeirinhas, acampadas, e ocupantes, né, para além dos assentados que também perpassam pelas dificuldades das políticas públicas, que requerem seus direitos e são totalmente desassistidas pelo Estado, né? Então, assim, a gente traz um dado que eu acho que é importante relatar aqui, sobre os conflitos no campo, né, que tem sido na nossa região, é uma coisa que parece invisibilizada, mas que a gente vivencia todos os dias, né, e que muita gente não consegue ver, porque a mídia dificilmente mostra essa realidade, né, a mídia mostra mais que o agro é pop, que o agro é tech, né, mas não mostra como é que essas famílias, que é a agricultura familiar que coloca a comida, na verdade, né, na mesa dos muitos trabalhadores e trabalhadoras, né, que a gente não come eucalipto, né, que a gente não come soja, né, então, esses conflitos, eles se dão muito por conta da luta por terra aqui no estado, né. Segundo os dados do Caderno de Conflitos no Campo, da CPT, né, que é produzido pela CPT Nacional, é um caderno que a CPT produz, né, a CPT Nacional produz com todos os dados dos conflitos em todos os estados que tem a atuação da CPT. Né? Então, nós temos atuação em 26 estados, e a gente também registra esses conflitos aqui no Tocantins e envia para a produção desse caderno. Né? Então, hoje, né, esse caderno, ele traz um dado do ano passado, de 2021, que houve, em média, 62 conflitos no campo aqui no Tocantins, né? Conflitos por terra, conflitos por água, conflitos trabalhistas, né, que envolveram aí cerca de 14.995 pessoas. É muita gente envolvida, né? E dentre esses conflitos são ameaças de morte, assassinatos, violências, né, das mais variadas formas que vocês possam imaginar, né, de pessoas que são acompanhadas diretamente e indiretamente pela CPT, né? Porque, para além dessa região que a gente acompanha aqui na região norte, extremo norte, né, do estado, a gente também acaba atendendo as demandas das comunidades da região sul, né, que está mais voltada para Palmas, que está mais na região de Porto Nacional, que está mais ali para a região do Jalapão, que são comunidades que não estão dentro do nosso projeto, né, porque a gente, de certa forma, não tem perna, né, para alcançar o estado todo, é uma equipe reduzida, né, e a gente não consegue dar conta de tudo, mas que quando há conflitos, quando há uma necessidade de socorro, digamos assim, essas pessoas dessa região, mais a região sul, também pedem o socorro da CPT, e aí a gente tenta contribuir, tenta ajudar, tenta fazer o possível para contribuir também com essas comunidades que estão mais afastadas, né? Então, são comunidades também que a CPT acompanha indiretamente, né? E aí, se a gente for pensar, se a gente for contabilizar, né, em média, esses conflitos são digamos aí, que 6 conflitos são, em média, um conflito a cada 6 dias, né? Se a gente for contabilizar esses 62 conflitos por ano, né? Então, é muito conflito, é muito desmando, é muito descaso, né? É muito despejo, é muita ameaça de morte, é muita confusão, né? E esses dados apontam que, comparado ao ano passado, houve um aumento de 5,8% nesses conflitos aqui no estado, né? Então, além disso, a gente pode entender, né, que há em curso uma política de extermínio, né, dos povos e da natureza, né, que a gente classifica como ecocídio, né, porque já isso implica com os biomas brasileiros, né, já que os biomas brasileiros, eles fazem parte do objetivo de lucro do governo e dos empresários nacionais e internacionais, né, que também investem fundos, né, altíssimos nessas regiões que são extremamente exploradas pelo capital para esse desmando de plantação de soja, de eucalipto, né,
da criação de gado. Então, a ideia é expandir isso, né, esse desenvolvimento, e expulsar essas comunidades. E aí isso é feito de uma forma muito violenta, né? O estado do Tocantins hoje ele está incorporado a uma região conhecida como Mato Piba. Eu acredito que alguns aqui já devem ter ouvido falar, né? Ele permanece na estatística dos conflitos fundiários e da violência no campo, né? Que consequentemente, né, está dentro dessa cadeia da grilagem de terras, né? Que ela avança provocando o desmatamento, né? As queimadas, né? E as inúmeras tentativas de reintegração de posse, né? E isso expropria, né, os camponeses e as comunidades tradicionais de seus territórios. Eu vou pedir para o professor apresentar um vídeo aqui para vocês, ele só tem 4 minutos. É um vídeo que ele retrata bem uma das realidades que a gente vivencia. Tem alguns dos colegas da CPT que estão nesse vídeo, e ele foi gravado por algumas pessoas que estavam no momento, né, de uma tentativa de despejo que aconteceu na Gleba Tauá, que é uma comunidade a 130 quilômetros aqui de Araguaína, né, onde tem famílias que elas estão tentando a regularização de uma parte da comunidade que é tradicional, que está na luta pela terra há mais de 50 anos, né, são famílias que estão tentando serem regularizadas há mais de 50 anos, né, esperando a criação de um assentamento que não acontece, e que são coagidas por um grileiro da região que tem avançado de forma muito violenta sobre o território, né. Então, são famílias tradicionais, e uma parte são famílias de poceiros, né, são famílias que estão nessa luta há mais de 50 anos e que não conseguem a regularização porque o Estado, porque o governo, ele não tem interesse em fazer a reforma agrária, né, não tem interesse em criar assentamentos, né. Então, esse vídeo é só para ilustrar um pouquinho das coisas que a gente vivencia, das realidades que a gente vivencia enquanto agente da CPT. Vocês não podem. Vem cá, tira ela aqui. Tira a mão dela, senhora. Olha, minha filha tem problema. Se ela quiser qualquer coisa, o responsável é você. Então vocês soltam. Se ela quer, você solta. Não, você tá segurando ela. Deixa ela. Solta ela, solta. Não, faz não, Simone. Pode me tirar a foto aqui, vai ver. Mas eu sabendo que você vai me tirar a foto. Não vai mais. Comandante, o senhor sabe que o senhor não pode pegar nela. O artigo 240. Viu só, olha, 249. Truculenta assim? Não, só levando uma mulher assim? Pra você machucar ela? Não. Não, não sou eu. Calma. Ela não quer. Não resista. Não, rapaz. Não resista. Rapaz, você vai machucar a mulher. A gente não tá segurando ela, vocês que estão puxando. Nós vamos machucar. Com resistência. Olha, a gente não tá segurando ninguém, a gente não tá segurando ninguém. Olha a paciência que a gente tá vendo. Olha aqui, nós estamos aqui. Olha o que vocês conseguiram fazer. Olha aí. Mas eu falei. Minha filha tem problema e se ela tiver qualquer coisa, responsável é você. E tá tirando tudo na mão. Olha como vocês estão carregando a mulher. Cadê a maca? Cadê a maca? Senta lá aqui na sombra, cara. Senta aqui. Tem uma cadeira? Eu sei que vocês não têm responsabilidade sobre o que o juiz está mandando, mas você tem responsabilidade como ser humano, velho. Eu sei, nós estamos... A gente está dentro. Vamos lá, vamos tomar água, vamos. Sério, porque você vai passar mal, a gente sabe que você tem pressão alta. Não vale a pena. Eles não têm essa sensibilidade, não. Pode deixar, vamos. Quem está de ar-condicionado? Vamos, filho, vem, vamos. Vamos, sai. Vamos. Me solta, eu vou sozinho. Solta ele. Eu vou sozinho. Se você não, eu vou sozinho. Eu só consigo falar, eu não vou você não. Solta. Eu vou sozinho. Evandro. Bora. Ele vai sozinho, ele vai comigo. Vamos para lá, Dela, vamos. Vamos bater? Me larga. Gente, que horror. Bravo, senão alguém vai puxar a arma aí. Calma. Criança. Que isso? Isso é violência. Que é isso? Cuidado com qualquer pessoa que esteja, que não tem monstro aqui, não. Que é isso? Eu sei. Que é isso? Para com isso! Rafael, calma, Rafael! Cadê minha filha, Zezinha? Não, eu não posso! Eu não posso, eu não Gente, deixa ele se acalmar.
Deixa ele chegar lá. Sem machucar, sem machucar. Sem machucar depois que vocês fizeram isso. Então, isso é só para ilustrar um pouquinho da realidade que a gente vive, né? Essa foi uma tentativa de despejo, na verdade, aconteceu em parte, né? Teve a casa de uma família que foi derrubada nesse dia, e o despejo foi suspenso por conta da derrubada dessa casa, né? Porque não tinha ordem judicial para isso. Mas foi um despejo totalmente truculento, né? Violento, né? Nós tivemos nesse dia 4 dos agentes da CPT detidos, né? Nessa ação da polícia, que às vezes a gente parece que não acontece, né? Que a gente não vê isso, né? Mas que é muito real para nós. Nesse dia, por pouco, eu não fui também. Não estava, né? Estava atendendo uma outra comunidade, e aí, né, ainda bem que sobrou eu e outro colega para poder acionar advogados para poder cuidar dessa parte da liberdade dos colegas. Mas a gente vivencia isso, né? São práticas muito violentas, né? Por conta do Estado, né? Essa região que a gente atua é uma região estratégica para a expansão agrícola do agronegócio, né? Onde se concentram latifúndios que vão de 10 mil a 400 mil hectares de terras públicas griladas, né? E que são registradas também em cartórios como terras privadas, né? Então, tem todo um emaranhado de acordos, né, de serviço sujo para que isso seja feito, né? Nesses últimos anos, principalmente nesse último governo, aumentou a pressão sobre as terras e os territórios, né, dos povos das comunidades tradicionais no Brasil, principalmente nessa região do Mato Piba, aqui no Tocantins, tem sido extremamente difícil, né? Isso também tem acontecido especialmente nos estados da Amazônia e aqui para nós, né? Essa região que envolve Tocantins, o Maranhão, Piauí e a Bahia, né? Então, esse é um velho problema causado pela falta de controle das terras públicas do Estado brasileiro, né? E que isso se agravou muito mais com essa desestruturação das políticas de controle fundiário e do desmonte dos órgãos públicos de fiscalização e regularização fundiária, né? Depois da extinção, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E da designação da competência dessa pauta da reforma agrária para o Ministério da Agricultura, né, que historicamente sempre teve sobre o controle do agronegócio, não se fala mais em reforma agrária, né? Não se fala mais em criação de assentamento. Nós temos um histórico aí de quase 10 anos que a gente não consegue ver um assentamento criado, né? Tem sido uma dificuldade muito grande fazer esse diálogo com os órgãos públicos, com o INCRA e com toda essa questão do Estado, né? Então, a disputa pela terra nessa região, ela segue os trilhos do avanço do agronegócio, né? E aí, com o aparato da produção da soja, do milho, da pecuária de corte, né? Que atualmente é o foco da disputa desse capital, né? E aí, com isso, vão sendo vários impactos, vão sendo formados, né? A grande concentração de terras é um dos resultados disso, né? O crescimento dos latifúndios, né? Essa exclusão social através do empobrecimento da população do campo, né? A violência brutal praticada, né, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, né, que resistem em sair das terras, suas terras, como vocês acabaram de ver nesse vídeo, né? Para além disso, a degradação ambiental, né? Que também sofre, né? Às vezes até de forma irreversível, como o envenenamento dos rios, né? Tem lugares que a gente, né, tinha peixes, que as comunidades viviam da pescaria, e que hoje não tem mais peixe por conta do envenenamento das águas, né? Do envenenamento do solo, do envenenamento do ar, né? Que adoece as pessoas, né? Do desmatamento, né? E que vai extinguindo também, de certa forma, a natureza, que vai extinguindo o nosso cerrado, né? Que vai destruindo as cabeceiras dos riachos, né? Que vai eliminando os animais silvestres, né? Então, o conjunto desses fatores, ele agrava, né? Ele agrava muito mais a vulnerabilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, que, de certa forma, ficam muitos sem alternativas de sobrevivência e que com isso, né, acaba alimentando o processo de exploração, né, da escravização, né, que é o que eu disse para vocês há pouco. As famílias vão ficando sem alternativas e aí vão precisando sobreviver, né, são pais e mães de famílias que se submetem a trabalhar em fazendas, né, sem carteira assinada, sem salários, né, só pelo direito de comer, né, que isso tem sido uma coisa colocada pelo Estado, né, colocada pelo governo, agora, né, por último, um absurdo. Então, assim, tudo isso, ele caminha para toda essa exploração e essa escravização das pessoas que estão na luta pela terra no campo, né. Então, é bastante problemático, né, é bastante desafiador, né, esse trabalho, e de muita tentativa de reversão, né? Às vezes a gente pensa assim, será que a gente consegue, né? É um desafio tão grande, né? Porque a gente lida com pessoas que têm um poder aquisitivo de capital muito grande, né? Que é totalmente incomparável à condição de vida dessas comunidades que estão no campo, né? Dessas comunidades que estão lutando para sobreviver, né? Para viver da terra, né? Para plantar e para colher. Então, é totalmente desumano e desigual, né?
essa disputa, né? E aí a gente fica pensando, né, como que a gente tenta encontrar caminhos para isso, né? Como que a gente tenta encontrar saídas, já que a gente acredita que, de alguma forma, as famílias, elas possuem esse direito e que elas têm que lutar por eles, né? Como é que a gente contribui com essas famílias, né? E aí a gente destaca, né, porque não existe solução pronta, né? A gente não tem uma solução, não tem uma receita pronta, né? É uma luta diária, mas diante disso, a gente pensa que é importante preparar as comunidades, né? Baseando isso na organização interna, né? Para as comunidades saberem como lidar com isso, né? Como reagir a essas situações e denunciar, né? E fazer as denúncias, né? Que por suas vezes os órgãos como o MPF, né? O MPE, né? E o MPT, junto com a Defensoria Pública, assumem um papel muito importante de efetivação, né, de encaminhamento dessas denúncias, assim. Então, a gente conta com uma parceria muito forte com eles, né. Ainda bem que a gente tem eles como parceiros, né. Essas violências, elas ocorrem como, né, assim, como fatos imediatos, né. A gente está aqui e aí recebe uma ligação que, por exemplo, um acampamento pegou fogo, né. Alguém tocou fogo no acampamento que está, sei lá, a 150 quilômetros daqui, né. Então, a gente não tem tempo para esperar esse processo, né, acontecer, a gente tem que tomar uma iniciativa às pressas, né. Então, aparentemente, são casos isolados, mas que não são ao mesmo tempo, né, porque precisam ser enfrentados, né, e respondidos a curto prazo, né, e que na maioria das vezes se remetem aos problemas estruturais, né, que implicam em ações a longo prazo, né, do Ministério Público Federal, do MPF, enfim. A gente vivencia esse dilema, né, esse dilema constante de alternativas de tentar apagar fogos, né, de evitar despejos, né, de denunciar as violências, né, de tentar ações de proteção, né, porque a gente trabalha com muitas lideranças que são ameaçadas, né, nós somos ameaçados também, então a gente vive, né, tentando gerar mudanças imediatas, né, e aceleradas para construir essas mudanças mais sólidas, né, mais consolidadas, que a gente, às vezes, depende muito do Estado e da boa vontade dos órgãos públicos, né, que deveriam ser competentes e resolver essas problemáticas que, na grande maioria das vezes, fica, né, para outros momentos, para um segundo, terceiro plano. Então, era um pouco isso que eu gostaria, né, de apresentar a vocês, de falar para vocês sobre esse trabalho que a gente desenvolve, e estou à disposição aqui para os questionamentos, né. Obrigado, Laudinha, pela sua experiência e por ter compartilhado com a gente um pouco da sua realidade de muita luta e de resistência. Então, na sua fala você falou de alguns conceitos importantes, né? Por exemplo, você falou movimento social, acampamento, assentamento, terras devolutas, grilagem, expansão agrícola, matopiba. Enfim, foram vários os conceitos que eu acho que daria para a gente aprofundar, mas eu vou deixar os alunos perguntarem. Então, vamos lá, a fala é de vocês, alunos. Como poderíamos pensar políticas públicas para isso, uma resolução desses problemas? Como poderíamos pensar juntos? Visto aí que verdadeiramente, depois de tudo que você apresentou aí, realmente um problema que parece ser deixado de lado, né? Eles vão deixando de lado ali, vocês tentem resolver sozinhos, mas como poderíamos pensar juntos políticas públicas para tentar, ao menos, melhorar um pouco essa situação, desenvolver essa ideia? Acho que a ideia de pensar juntos é muito válida. Uma das estratégias que a gente tem pensado é tentar as audiências públicas com os municípios, né? Iniciando pelos municípios, né? Tendo em vista que algumas dessas demandas, ou muitas delas, né, são voltadas para os municípios, né? São políticas que deveriam ser aplicadas pelos municípios, né? E que, de certa forma, não são, né? Então, por exemplo, nós temos um assentamento em Ananás que as crianças passaram cerca de quase 2 meses sem ir à escola porque não tinha transporte escolar, né? E aí a alegação era que a estrada era uma estrada que não possui asfalto, né? Que não está em boas condições, mas que também não foi, que a prefeitura também não mandou nenhum trabalho, né? Por exemplo, de tratores de acesso, que desse acesso, né? Fizesse o trabalho de acesso da comunidade até a cidade. E aí, com isso, imagina, 2 meses, as crianças sem estudar, o ônibus não vai, consequentemente, porque a estrada não tinha condições viáveis de acesso, mas o município também não fez nada a respeito. E aí a gente, né, enviou ofício, né, convidamos para uma audiência pública, e aí levamos, né, algumas das lideranças da comunidade para uma audiência, né, e aí agora, né, começou a andar, já tá tendo um trabalho de pavimentação lá, na estrada que dá acesso. Então, a gente está pensando essa como uma das estratégias de cobrança, né?
Em Palmeirante, por exemplo, teve um problema parecido, né? O ônibus não estava indo buscar as crianças em uma das comunidades e o pessoal fechou uma das estradas que, inclusive, passam muitos caminhões carregados de soja, né? Para poder fechar e cobrar que o município enviasse o ônibus, né? E aí, com isso, foi um dia de paralisação, e aí o pessoal, com muita dificuldade, ainda teve, né, uma dificuldade com a polícia que teve lá, e que né, o prefeito é totalmente contrário à comunidade, mas aí conseguiram com que fazer um acordo para o micro-ônibus ir buscar as crianças. Então, essas são algumas das estratégias que as comunidades, né, acabam pensando e que a gente apoia, né, para tentar pressionar os municípios e o Estado a cumprir o seu papel, né. Anteriormente, foi uma coisa que eu não trouxe aqui na minha fala, mas que eu acho interessante falar, é que as comunidades, elas tinham uma liberdade maior de poder fazer essas pressões ao Estado e aos municípios, né? E aí isso se dava muito por meio das ocupações mesmo, assim, de fechar rodovia, né? De paralisar trem, né? Nós tivemos, em 2015, a paralisação da Ferrovia Norte-Sul aqui, que as comunidades ficaram 4 dias lá dizendo, nós só vamos sair daqui se o INCRA vier para uma audiência pública para conversar sobre as nossas demandas, nós estamos abandonados. Então, a gente precisa de um retorno do Estado. E aí só foi depois de 4 dias, o povo acampado mesmo, assim, em cima da ferrovia, fizeram barracas, fizeram barricada, e aí foi que o INCRA veio para fazer uma audiência, porque eles se negavam o tempo todo, né? Eles não sempre falavam da indisposição, sempre falavam da falta de recurso, do sucateamento, enfim, que essa é um discurso que eles trazem muito, né? E que a gente acaba entendendo que o Estado também não recebe esse recurso, né? Então, é uma reação em cadeia. Mas aí, para uma audiência pública que eles se negaram, foi preciso fazer isso, né? Foi preciso as comunidades se mobilizarem. Então, até esse momento, as comunidades, elas tinham, digamos assim, essa liberdade de expressar e de fazer essas ações, né? Como teve aqui também a ocupação do INCRA, aqui em Araguaína, por várias comunidades, que ficou aqui uma semana, né, fazendo essa denúncia, e aí foi com isso que algumas pautas avançaram, mas tudo sob pressão, né, tudo sob pressão, porque quando é tentando dialogar, quando é tentando fazer a coisa aí né, de forma tranquila, não acontece. Então, uma das estratégias pensadas é essa cobrança mesmo, de forma mais, né, mais incisiva, mas que são ações que já não têm acontecido há muito tempo, né? Eu não sei se vocês conseguem pensar assim, se vocês conseguem visualizar isso nesse período que nós estamos, porque as comunidades, elas se sentem agora inibidas de uma forma que não conseguem mais fazer uma manifestação popular, né? As comunidades, elas não conseguem, as pessoas não conseguem mais paralisar uma ferrovia para fazer uma cobrança como essa, né? Paralisar uma BR para fazer uma cobrança como essa, né? Para quem está passando ali parece absurdo, mas para quem está vivenciando, né, o negacionismo que tem sido, né, feito, né, que tem ocorrido com as comunidades, se não for dessa forma, muitas vezes as pautas não avançam, né? Então, assim, as políticas públicas, aí se imagina, são coisas mínimas, né? Um transporte escolar para uma comunidade que tem 20 alunos, que às vezes as crianças precisam acordar 4 horas da manhã para poder chegar na escola às 7 horas da manhã. Né? Nós temos comunidades que tem crianças que precisam caminhar 8 quilômetros, né, 10 quilômetros, que os pais vão deixar, tem dias que não conseguem deixar, porque às vezes não tem combustível, porque por uma série de problemas, porque chove, as crianças não conseguem acessar o lugar de transporte, porque riachos alagam, né, não tem como atravessar. Então, gente, é muita problemática, e que a gente fica pensando que se tivesse um olhar, né, mais cuidadoso e responsável dos municípios, muitas dessas políticas já teriam sido aplicadas, né? Porque a gente sabe que, em alguns casos, os recursos são destinados, mas o que se é feito com esse dinheiro, né? O que é feito com esse recurso que não põe as coisas para funcionar? Então, Marcos, assim, uma das coisas pensadas são essas, né? Mas eu acho que a gente pode pensar no conjunto, né? Outras estratégias, e aí talvez, né, até com ideias também partindo de outros campos, né? Como contribuir com essas comunidades, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar esse acesso às políticas públicas, né? Já que a gente tenta reuniões, tenta audiências, né? E essas coisas são dificilmente atendidas, né? O período que mais se vê políticos irem às comunidades é esse período, né? Agora eles estão sendo muito visitados, né? Já começou um emaranhado de gente indo, né? Se solidarizando, já fazendo uma caminhada por onde já não se via há muito tempo, né? Mas a gente sabe que esse período, depois de outubro, ele vai acabar, né? E aí, né, tudo isso fica esquecido novamente. Então, a gente também alerta muito as comunidades para isso, né? Para essa questão política, né? Para esse olhar cuidadoso sobre o que a gente tem, né, de necessidade aqui, que a gente precisa ser atendido, né? E como é que a gente faz essas cobranças, né? Bom, e a gente não pode deixar de comentar o caso do Bruno e do Dom Phillips, né? Que entra nesse contexto aí de luta e de morte, de luta social e de morte. Nesse caso, pelos indígenas, mas que, de certo modo, envolve a terra, o território, enfim.
A gente mora aqui, eu moro aqui numa região que já teve muitos esses conflitos. E hoje não tem mais porque o grande fazendeiro ganhou. E aí encerrou esses conflitos. Mas são pessoas que moravam na terra há 20, 25 anos. Trabalharam ali, dedicaram sua vida toda ali. E simplesmente, depois veio uma demarcação com reintegração de posse. O pessoal dizendo que as terras pertenciam a eles. E, na verdade, eles compraram de outros já. E dentro dessa compra, incluía essas áreas, né, desse pessoal. E aí não tinha documentação, não tinha escritura, mas que tinham muitas testemunhas que foram realmente testemunhar a favor deles, mas no final o grande latifundiário ganhou, né, a causa, e aí a gente está cercado praticamente por uma fazenda só, dificultando aí o crescimento da agricultura familiar do município, tá, na verdade, porque todas as terras produtivas praticamente são só de uma pessoa, entendeu? Ele está produzindo, mas produz uma única cultura, fabrica um único produto e vende todo para fora, e a população local não tem meios de produção. Tem, na forma geral tem, mas digamos que 90% é de uma única fazenda, e 10% são a minoria que cria um gado, cria uma coisinha, mas que não supre a necessidade do município e não gera novos empregos, diferente dessa cadeia dele aí, dessa cadeia de produção. É interessante esse trabalho, né? E a gente sabe da dificuldade, estou falando aqui porque eu sei da dificuldade que é, e quando chega o pessoal, quando chega a ordem de despejo, realmente bate esse desespero aí que a gente viu no vídeo. Fala do Elandro, Laudinha, eu queria que você contasse mais para nós daquele vídeo, porque quando acabou o vídeo, você falou que aquela ação policial não tinha autorização judicial, não tinha ordem judicial. Então, como isso é possível, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós isso. Tinha a ordem de despejo, né, da reintegração, mas não tinha a ordem para derrubar as casas, né? E aí, o grileiro, né, que avança sobre essa comunidade, que é na região de Barra do Ouro, ele estava acompanhando, e já acompanhando com tratores, né? Então, já tinham tratores apostos para derrubar as casas assim que as famílias fossem despejadas. E, assim, às vezes a gente fica tentando buscar algumas explicações, né? E às vezes a gente fala assim que tem um dedo divino nas coisas, quando acontecem, que a gente não consegue explicar muitas coisas. Aquele momento ali do despejo do vídeo, né? Foi na casa de Dona Raimunda, né? Que é uma matriarca da comunidade, né? Dona Raimunda chegou à comunidade, ela tinha 7 anos de idade. Hoje ela está com 73, né? Esperando ser assentada. E Dona Raimunda, ela tem uma história de muita resistência, né? Ela já teve os animais dela mortos, né? Ela já teve a água do poço dela envenenada propositalmente, né? E ela teve que ficar andando cerca de 12 quilômetros para poder pegar água para beber por muito tempo, porque a água dela ficou envenenada. Tudo isso na tentativa de expulsão. E ali, quando houve essa tentativa de despejo, né? Eu digo tentativa porque não se concluiu todo o processo, né? Aconteceu que naquele momento ali, né, naquela troca de forças de um dos agentes da CPT com 4 policiais, porque estavam, né, agredindo uma mulher, caiu o rádio, né, do comandante da operação. E aí esse rádio ficou na casa, né? E aí eles terminaram o despejo ali, né? Terminaram toda a ação de despejo da Dona Raimunda, que era que estava naquela casa, e foram para a casa seguinte. E chegando na casa seguinte, começaram todo o processo de despejo também, e aí o comandante deu falta, né, do rádio, estava todo aquele problema também na casa seguinte, e aí ele sentiu falta do rádio, e aí um objeto que ele precisava ter no momento, né, e aí ele voltou, junto com outros 2 policiais, na casa anterior, enquanto estava tendo a ação de reintegração no lote seguinte, e aí ele voltou na casa de Dona Raimunda, na tentativa de encontrar o rádio, e no momento que ele chega na casa de Dona Raimunda, o trator está terminando de derrubar a casa. Então, o grileiro já tinha mandado cavar um buraco imenso, a casa tinha sido, né, estava sendo derrubada, estava terminando de ser derrubada, e um outro trator estava pegando, né, tudo que tinha e jogando dentro desse buraco para cobrir, né, para enterrar. E ele chegou no momento que isso estava acontecendo e ele falou, vamos suspender a reintegração de posse, porque isso não tem mandado, né, não tem ordem judicial para derrubar as casas.
tem ordem para desocupar, mas não para fazer isso, não essa demolição. Mas, né, e aí isso foi suspensa, né, então, assim, o fato do rádio ter sido perdido foi com que fez que ele voltasse lá e que o despejo fosse suspenso, e aí a gente ganhou tempo para recorrer, e aí conseguimos segurar uma segunda reintegração de posse, que aí não houve, e as famílias permanecem lá. Então, a gente fala que foi um dedo divino que derrubou esse rádio lá, porque senão a gente não teria acontecido o fato dele, né, presenciar a casa sendo derrubada. E aí essa foi uma terceira vez, né, uma terceira casa da dona Raimunda que foi destruída. Ela perdeu tudo, né, tudo estava debaixo dos escombros ali, eles já estavam carregando e jogando dentro do buraco, né, tudo que ela tinha foi enterrado, e aí a comunidade se mobilizou, né, tendo a reintegração de posse suspensa, e aí reconstruíram em mutirão uma outra casa para ela. Né, fizeram uma casa de pau a pique, né, que agora é uma casinha de barro coberta de palha, né, anteriormente era uma casa de tábua que ela tinha, bem organizadinha, mas ela permanece lá, e aí ela fala que de lá ela só sai se morrer, né, quando morrer. Então essa foi uma das situações que a gente vivenciou e que por conta disso, né, da perca desse rádio, a gente conseguiu segurar essa reintegração de posse. E fala que às vezes os milagres acontecem, né? Mas foi isso que deu um tempo para a gente poder recorrer, e aí, né, nós temos uma rede de advogados populares que atuam, né, nessas comunidades, para além da nossa advogada que trabalha, né, integralmente dentro desses processos, que aí fizeram toda uma força-tarefa, né, para tentar segurar aí, e aí deu certo. Mas são situações bem difíceis, assim. Eu gostaria de perguntar a você com relação a essas inúmeras, né, ausências de políticas públicas que falta para esses pequenos produtores, né, esses homens, essas pessoas que vivem no campo e dependem da terra porque a condição de existência, enfim, a história deles está ligada a essa vida, né, do campo. Eu tenho origem, né, nessas comunidades. Minha família é uma família de pequenos agricultores da região de Barra do Ouro, da qual você mencionou aí, né? Nasci lá e hoje vivo aqui, trabalho aqui em Tocantinópolis, mas sou de lá. Mas, enfim, com relação a essas políticas públicas, nós sabemos que o Estado, existem responsabilidades diferentes para os municípios, para o Estado e para o governo federal. Com relação aos municípios, eu gostaria de que você falasse que trabalho é feito pela Pastoral da Terra, no sentido de tanto conscientizar não somente a comunidade que necessita da terra, mas como a população um todo no município, ou também que trabalho vocês fazem junto aos municípios para que, né, essas assistências, como escolar, né, da educação infantil, da saúde da família, o que vocês fazem para que essas políticas, né, que são realizadas por meio dos municípios, elas sejam efetivadas a essas comunidades? Um dos trabalhos realizados pela CPT, né, junto aos municípios, tem sido a prática da procura às secretarias, né? A gente, como você falou, a gente sabe que tem muitas demandas que não dependem dos municípios, né? Algumas são do Estado, né? Outras do governo federal. Então, a gente tenta elencar, né, as responsabilidades dos municípios e tentamos acessar, né, as secretarias, junto com as comunidades, né? Porque a gente sempre, nós temos uma prática de dizer que as comunidades elas precisam ser protagonistas dessa luta, né? Então a CPT ela tem um trabalho né, nosso papel é enquanto assessoria, enquanto apoio, né? A gente apoia essas comunidades, mas a gente não representa esses trabalhadores, né? Então eles precisam, né, ter as iniciativas. E aí a gente orienta essas iniciativas, né? Porque a gente sabe que a grande maioria das comunidades elas têm uma dificuldade muito grande, né? De conseguirem ser atendidas, né? De conseguirem se reunir com as pessoas responsáveis, né, pelas secretarias, pelo município, né, as prefeituras. Então, a gente tenta fazer esse papel, né, de mediador junto às prefeituras, né, junto às secretarias dos municípios. E aí, como que a gente desenvolve isso, né? A gente procura, né, as secretarias, a gente, né, encaminha os ofícios, né, a gente pede as reuniões, a gente faz os agendamentos, né, e aí a gente vai junto com as lideranças nas datas agendadas, né, nos dias marcados, a gente acompanha. Porque tem muito, assim, a gente também não deixa solto, né, a gente não deixa só, porque a gente sabe que, assim, a grande maioria desses políticos que estão envolvidos nesses descasos municipais, eles tentam enrolar as comunidades, enrolar o povo, né, e levar ali no banho-maria, ou mesmo não fazer, né, então a gente acompanha, né, a gente vai nas comunidades, né, nas datas agendadas, a gente acompanha os trabalhadores, as prefeituras, né, e aí a gente presencia as reuniões, a gente discute junto
com as secretarias, né, as formas de tentar resolver, de sanar os problemas, e aí uma coisa que a gente faz muito é cobrar, né, as datas para a realização, né, dos encaminhamentos, porque fica tudo muito ali arquivado, vamos fazer, mas não tem previsão. Não, a gente precisa de uma previsão, a gente precisa de um encaminhamento concreto, a gente precisa saber da data que vai ser feito. Então, mesmo que chegue aquela data e não seja realizada, que a grande maioria das vezes é o que acontece, mas a gente já tem ali documentado, e aí a gente trabalha muito com essa questão do documento, né? Então, a gente responsabiliza o município ali pelo que ele está dizendo. Então, vocês vão fazer a pavimentação da estrada? Vão lá, né? Vai passar um trator lá para dar uma melhorada? Vamos, quando? Né? Vamos dia 15. Ótimo, então dia 15 nós estamos lá esperando. Então, meio que também, assim, é uma pedra no sapato dos municípios, porque a gente vai e fica aguardando a coisa ser, né, realizada. E aí, quando não acontece, a gente volta, né, e vai atrás, já com o que foi documentado, que foi assinado, para continuar fazendo essas cobranças, né? Porque é uma morosidade muito grande, né? Há uma morosidade muito grande por parte, não só das prefeituras, né, mas dos órgãos públicos, né, de forma geral, assim, né? Sempre há as desculpas, né, das faltas de recurso, né, das faltas de técnicos, enfim. E aí a gente tenta, dessa maneira, fazer com que as demandas sejam atendidas, né? Porque, às vezes, quando é só as comunidades que vão, né, parece que eles não têm, assim, um olhar mais cuidadoso, né? E aí a gente, às vezes, já vai com a advogada, né? A gente já vai com a Lohane, que já dá uma cobrada ali, já põe para assinar um documento, já vai responsabilizando o município para encaminhar, e aí, às vezes, as coisas, elas desenrolam com mais facilidade, né? Então, é um pouco assim. Que bom que você é da região, Antônio, você conhece, então, um pouco sobre o que eu estou dizendo, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é sobre um termo que a senhora usou que, particularmente, eu não compreendi direito. Eu gostaria que, se possível, a senhora nos trouxesse uma melhor elucidação, que foi sobre a discriminação, a criminalização dos defensores dos direitos humanos, alguma coisa assim, a senhora falou. Eu gostaria que a senhora trouxesse uma melhor elucidação sobre esse termo, criminalização dos defensores dos direitos humanos. E a segunda é como que a senhora enxerga, mediante todo esse arcabouço político que se constrói já há bastante tempo, de não regularização da terra ao pequeno proprietário, como que a senhora consegue enxergar essas ações do governo atual de dar o título, entregar o título da terra? Então, com relação à primeira, né, voltada para a criminalização dos defensores de direitos humanos. Nós estamos vivenciando uma contextualização, né, um contexto no país muito voltado para acusações, né, e de desmandos, né, nós temos que ser realistas com relação a isso. E aí, por que eu digo isso, né? De um determinado tempo para cá, né, a gente tem sentido muito isso na pele, e aí uma coisa que né, o professor Zani trouxe anteriormente sobre, né, os 2 ambientalistas que foram assassinados recentemente, né, é que para além da gente sofrer toda essa repressão, né, e essa pressão do Estado, né, com relação às ameaças, a gente também é criminalizado, de certa forma, porque a gente acaba sendo responsabilizado por muitas, né, das ações que são praticadas pelos os contrários à defesa dos direitos humanos, né. Vou trazer um exemplo mais claro, para ficar mais entendível. Há algum tempo, nós tivemos uma comunidade que teve uma ponte queimada, né? Essa ponte foi destruída na madrugada de um determinado dia, e aí isso ficou impedindo com que o pessoal da comunidade tivesse acesso à comunidade, né? Então, quem estava, né, tinha um rio que cortava, né, o acesso do município à comunidade, então quem estava do lado de lá não conseguia passar para cá, e quem estava aqui não conseguia passar para lá. E aí, nós tínhamos realizado uma reunião recentemente nessa comunidade, né, dias antes da queima dessa ponte. Imaginem, né, a CPT foi acusada de ter sido mandante de queimar a ponte, né. Então, nós, enquanto agentes, imaginem se nós iríamos incentivar os trabalhadores que necessitam daquela ponte para ter acesso à comunidade a queimar uma ponte da qual eles necessitam para ter acesso, né? Então, a gente foi, né, de certa forma, recebemos uma acusação da qual nós não tivemos responsabilidade nenhuma e nem a comunidade, porque nós sabemos que dentro da comunidade não teria a necessidade de ninguém fazer isso, porque não era nada que desse acesso à área do grileiro, mas sim da comunidade, então prejudicaria a comunidade e não a área do grileiro, e ficou um questionamento do município, e aí o município se recusou
a reconstruir a ponte, né? Porque disse que os trabalhadores, a mando da CPT, tinham feito isso, né? Então, a gente né, tentou responsabilizar o município por isso, né, por essa acusação, né? A gente ainda está nesse trâmite ainda, é um negócio bem complicado, que sabe se Deus quanto tempo vai levar, mas que é necessário se provar quem realmente teve essa ação, quem fez isso, porque a gente é criminalizado, né? E aí essa criminalização, ela parte de outros âmbitos também, né? Ela parte de outras ações, né? Quando, na verdade, os grileiros, eles cometem essas ações e criminalizam os movimentos sociais. Outros casos, por exemplo, são das queimadas, né? Agora, a gente já está temendo o mês de agosto, porque nós já estamos pensando no que a gente vivenciou nos 2 anos anteriores, principalmente no ano passado, né? Que a gente teve grandes áreas, né, que foram queimadas, né, que foram tocadas fogo, né, e aí isso também não só aqui no Cerrado, mas na Amazônia também, né, eu acho que todo mundo viu o que aconteceu ano passado na Amazônia, né, o tamanho da queimada que aconteceu na Amazônia, e os movimentos sociais, né, a criminalização, ela veio para os defensores de direitos humanos, né. Nós ouvimos deputados dizerem que tinha sido os defensores de direitos humanos que tinham queimado a Amazônia para acusar o Estado. Então, gente, é uma coisa totalmente sem sentido. Né? Então, assim, a gente é criminalizado, né? A gente é, de certa forma, perseguido, né? Muitos de nós são assassinados, né? Por conta dessa criminalização, por conta dessa acusação que é feita, né? Por parte do Estado e por parte da grilagem, né? Por parte dos latifundiários. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Que a gente tenta tratar e que a gente tenta se proteger, né? Porque o sistema de proteção, ele não é muito falho para nós, né? Na verdade, não dá conta, né? O sistema não dá conta de nos acolher, de nos proteger. Então, a gente tem que fazer essa autoproteção o tempo todo, né? A gente tem que estar vigilante o tempo todo, por conta dessa criminalização que é feita, né, por parte dos fazendeiros e do Estado também, né? A sua segunda pergunta, né? Como que eu vejo a distribuição dos títulos de terra, né? Na verdade, é uma avaliação que, e aí eu trago aqui uma avaliação não só minha, mas da CPT de uma forma geral, né? A gente faz muitas reuniões e muitos encontros para discutir isso, né? Tem sido uma discussão que a gente tem feito com uma certa preocupação. Por quê? Ao mesmo tempo, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, ou devem estar acompanhando também aí o programa Terra Brasil, né? Que está fazendo aí a distribuição de títulos de terras em vários locais, em vários estados, municípios, enfim. E as comunidades, elas têm sido procuradas para fazer, né? Para receberem esses títulos. Não todas, mas algumas, né? Principalmente os assentamentos mais antigos. Para nós é preocupante, né? Porque ao mesmo tempo, né, que a gente luta por essa titulação, a gente sabe que nesse contexto, né, nesse momento, essa titulação, né, essa entrega dos títulos de terras agora, ele tem um outro objetivo, né? E qual que é o objetivo principal do governo nesse momento, com essa entrega dos títulos, né? Porque do nada veio uma enxurrada de entrega de títulos de terras, né? Que a gente ficou aí esperando, né? De uma forma mais transparente, mas que aí foram se criando vários programas para que isso fossem feitos, né? E programas que são organizados, né? E que são liderados por pessoas que estão no agronegócio, né? Então, qual que é o interesse principal do governo nesse momento com a distribuição desses títulos de terra? Assediar os assentados para que eles vendam as suas áreas e vão se formando, assim, os mini latifúndios até eles irem se expandindo cada vez mais, né? E aí, por que essa nossa preocupação? Porque nós temos assentamentos, por exemplo, que receberam os títulos de terras, né, recentemente, e que uma pessoa só, né, ligada ao grupo da entrega de título, né, procurou, né, os assentados e comprou, né, de uma forma muito convincente, né, fazendo um discurso muito convincente, de que é uma área degradada, de que é uma área que não é produtiva, que o eucalipto já sugou toda a água que tem na região, que não é interessante para os assentados ficarem ali, porque esse monocultivo ele vai se expandir, então seria mais interessante eles venderem. E aí essa pessoa conseguiu comprar de uma vez só 5 áreas dentro do assentamento, uma ligada à outra, e está assediando outras pessoas a venderem, né? Então foi uma das primeiras incentivadoras, foi uma das primeiras pessoas que teve dentro do assentamento para discutir a entrega dos títulos de terra, né, pelo programa, e que depois foi lá e fez todo esse processo, né, de retomada, de certa forma, de retomada dessas áreas, porque as famílias se sentiram coagidas. E aí tem gente dentro do assentamento, por exemplo, que diz, eu não vou vender, eu não quero vender, eu não tenho terra para vender. Meu título eu recebi para saber que isso aqui é meu, mas eu não tenho interesse em vender. E aí essas pessoas estão começando a receberem ameaças, né?
ameaças de que vão ficar sem água, ameaças de que vão cortar a estrada de acesso. Tem algumas das famílias que já foi construída uma cerca para não conseguir ter acesso à estrada principal, que para escoar a produção, né? Então, tem famílias que já perderam parte da produção depois que isso começou a acontecer, e aí a gente vê isso como uma certa problemática nesse contexto que nós estamos vivendo, né, dentro dessa ótica de governo que nós estamos vivenciando, que é uma ótica totalmente desfavorável aos trabalhadores, né? Então, a gente sabe que o governo que está aí, ele é favorável aos grandes latifúndios, né? Ele é favorável aos grandes proprietários de terra, né? O discurso é que tem que plantar, desenvolver, né? E ter os grandes monocultivos cada vez mais ampliados. E aí, de certa forma, isso foi pensado, né, imaginamos, né, dentro das nossas discussões, que isso é pensado por meio de tentativas de expropriação cada vez maior, né. Então, a gente pede que as comunidades, e aí um trabalho que a gente também tem feito muito incisivamente, é o cuidado com esses títulos, né, porque a gente também não pode chegar para as comunidades e dizer, não, você não pode receber o seu título da sua terra. Não tem como a gente fazer esse discurso, né, se a gente passou uma vida brigando para que isso acontecesse. Mas cuidado com a forma que você vai receber esse título e para onde esse título vai, né, após esse recebimento, porque a ideia do Estado, do governo, é, né, expropriar essas áreas, é fazer com que esses assentados, eles vão se desfazendo, e aí não tem gente que não para de chegar gente querendo comprar, né? Então, as regiões, elas estão sendo muito assediadas, principalmente as regiões que já receberam os títulos, né, os assentamentos que já receberam os títulos de terra. Então, assim, a gente vai vendo se formando, né, mini latifúndios, né, tem regiões de assentamento que uma parte do assentamento são famílias, né, que estão fazendo o trabalho da agricultura familiar, e outra parte é eucalipto, né. Uma parte é a agricultura familiar, a outra parte é o monocultivo da soja que está sendo, né, que eles vão arrendando para o pessoal. Então, para nós é uma situação preocupante, assim, nesse contexto que nós estamos vivendo. Seguindo nessa linha da questão da entrega de títulos de terra, essa questão da venda da terra, doutora, porque assim, eu morei na região do Pará, onde tinha bastante assentamento. E eu também observava essa venda constante da terra, mesmo antes da pessoa receber o título, né? Até porque a pessoa passava um bom tempo lá, e essa demora em receber o título da terra, e a pessoa acabava passando até aquela vontade de trabalhar no local, procurando outro meio de vida, né? Então, assim, a senhora enxerga também esse problema antes do recebimento do título também, da venda de terra, e o caso dessa demora da entrega de título também, que aconteceu anteriormente, né? Isso não seria também uma forma, né, da pessoa ficar presa e dependente também do governo, não, de uma certa forma politicamente, porque a pessoa fica lá e fica naquela esperança eterna de receber o título dessa terra, né? Por exemplo, minha sogra, ela mora lá no Pará e tem uns 10 anos que ela vive correndo, vai em reuniões, em coisas, tem expectativa de ter uma terra lá, ainda não foi nem dividida, né? Quanto mais questão de título, mas tem uma vila, em um local lá onde ela vai sempre às reuniões, né? Eu não sei se tem uma taxinha que ela paga lá, uma carteirinha, alguma coisa, mas assim, esse prolongamento também, né? Não é uma... Como é que a senhora vê isso também? Com relação ao período, né, a demora do recebimento desses títulos, né? Essa problemática da venda das terras, né? Da venda dos lotes, né? E principalmente das terras públicas, né? Que é uma discussão que a gente faz muito, assim, com as comunidades, né? Principalmente as que não estão, né, que não receberam os títulos ainda, né? Que é uma coisa que a gente diz. Primeiro que vocês não têm terra, né? Se vocês estão aqui ainda sem o título, essa terra não é de vocês, né? Então, a gente não vende o que a gente não tem, certo? A gente fala isso muito. E depois a gente diz, se vocês querem terra para plantar, por que vocês vão vender, né? Então, essas são outras discussões que a gente faz. Mas a gente sabe que existem todos um emaranhado de fatores que ele implica nessa insegurança na terra, né? De não conseguir permanecer, né? E aí, dentro disso, já, né, como eu trouxe anteriormente, são várias coisas que desmobilizam, né, as comunidades, que faz com que as comunidades desistam, por meio, principalmente, dessa ausência das políticas públicas, né? Porque qual que é a lógica do Estado? Se a gente não dá a condição, não tem como permanecer, né? Se a gente não dá a vara para pescar, não tem como trazer o peixe. Então, a ideia do Estado não é com que as comunidades elas tenham uma permanência e condições de vida ali, né? Há muito tempo, né, e aí a gente fala sobre os créditos, né, por exemplo, que eram distribuídos, né, aos assentamentos, né, crédito fundiário, os créditos para compra de materiais, né, as casas que eram construídas, né. Anteriormente, as comunidades, elas tinham
um amparo maior do Estado com relação a isso, né? Com relação a esses créditos, né, que davam o direito delas, e aí a gente também trabalha muito essa questão do cuidado com esses créditos, porque existem pessoas que elas apoiam esses créditos e elas assumem uma dívida eterna, né, que esse é outro cuidado que a gente precisa ter e que a gente discute muito com as comunidades, mas tem as comunidades que já não conseguem acessar nada, né, que não conseguem ter o mínimo para comprar, por exemplo, as ferramentas que precisam para trabalhar ali, né. Então, todas essas questões, elas implicam nessa permanência. E aí, né, isso às vezes se torna muito cansativo, para quem está na Terra, por exemplo, há mais de 50 anos, há mais de 30 anos, 20 a 30 anos, que não tem condições de vida, de permanência, né? E acabam por vender para outras pessoas, que geralmente quem compra é quem tem um poder aquisitivo melhorzinho, né? Quem tem um poder aquisitivo de acesso, é quem tem um poder aquisitivo maior de permanência, né? Que já traz para ali, já visualiza, né, as necessidades que se precisa e que já vai, né, com a intenção de comprar e de permanecer. Então, dificilmente, que é o que a gente fala, né? Dificilmente o trabalhador necessitado ele vai vender para outro trabalhador necessitado. Né? O que está passando por necessidade, primeiro, que ele não tem nem condições de comprar. Né? Então, quem assedia essa compra de venda, de lotes, né, para a venda desses lotes, são pessoas que estão de fora e que querem, né, de certa forma, acessar as áreas para ir construindo esses mini latifúndios, né? Essas áreas que vão, né, sendo ampliadas, né, com a compra de mais de um lote, às vezes, né, que a grande maioria, a ideia da grande maioria, às vezes, é comprar uma dimensão que emende ali uma grande área de terra, né. Então, isso é um fator muito preocupante para nós, né, para nós é bem complicado. E às vezes, a gente fica pensando como é que a gente busca alternativas de permanência para esse povo, que está ali, que precisa comer, né, que precisa sobreviver da terra, mas que não tem condição nenhuma, né, porque o que a gente pensa? Tem muita gente, é muito fácil quando a gente às vezes critica e diz assim, fulano está na terra, sei lá, tem 5 anos e não consegue plantar nada, não sai nada dali. Mas, se você for analisar a vida do fulano, você vai ver que o fulano está numa área degradada, ele está numa área que já foi explorada, ele está numa área que às vezes não dá nada além das vezes da mandioca, porque às vezes a grande maioria das áreas aqui são de terra arenosa, né? Então ele precisa do arroz, ele precisa do feijão, né? Para além disso, ele precisa disso para sobreviver. E aí ele precisa plantar e esperar 4 ou 5 meses para essa produção poder ficar pronta, né? E se não tem nenhuma assistência por parte do Estado para isso, como é que ele vai viver? Como é que ele permanece, né? A gente sabendo que as políticas públicas, por exemplo, de permanência, elas estão sendo cada vez mais extinguidas pelas comunidades, né? Uma coisa que entra nessa discussão, por exemplo, são as cestas básicas que eram distribuídas anteriormente, há algum tempo, né? E que passou a não ser mais. Né? Então, as pessoas que elas não têm uma renda, né? Que elas não conseguem uma produção rápida, né? Porque precisa plantar, esperar, crescer, dar o fruto, colher, levar, vender, né? Até você ter o resultado. O que ela vai comer, né? E aí a gente se pergunta, o que ela vai comer nesse processo, né? Até tudo isso ficar pronto, né? Então tem tudo isso. E aí, as pessoas elas precisam se virar, né? A gente tira o chapéu para uma dona Raimunda da vida, quando a gente sabe que essa mulher está dando a terra há 50 anos, e ela vive daquilo, né? Então, assim, há muito pouco tempo ela foi aposentada, mas tem muita gente dentro dessas comunidades que não tem renda nenhuma, né? A gente sabe que o Bolsa Família foi uma das políticas que foi cortada por esse governo, né? Que tira muito é mínimo, mas dá uma condição para não passar fome, né? Principalmente agora nesse período da pandemia, né? Houve um número, assim, exagerado de gente que não conseguiu permanecer no campo, que não conseguiu permanecer nas comunidades, que vivem também da produção, né? Que levavam a sua produção para as feiras, por exemplo, né? Todo final de semana eles têm a prática de vender as suas coisas na feira, né? A galinha, a mandioca, né? O milho, o arroz, o feijão, de vender essa produção na feira, e as feiras foram fechadas, né? O povo não podia mais ir para a feira, né? E aí, como é que você vai sobreviver sem você poder vender e perder produção ao mesmo tempo dos que conseguiam produzir, né? Então, assim, muita gente tinha a mandioca, tinha a farinha, mas não tinha o arroz, não tinha o feijão, não tinha o café, né? E aí, tudo isso implica nessa permanência, né? E aí, muitas pessoas conseguem, né, ir vislumbrando outras alternativas de permanência, mas nem todo mundo consegue. E aí, cai-se nessa contrariedade que é se desfazer da terra, né? Então, a gente trabalha muito essa questão da permanência na Terra, né? O nosso projeto é muito voltado para o acesso, né, e para a permanência na Terra, porque é um desafio muito grande também para as comunidades, e isso é pensado de forma, pelo Estado, isso é pensado de forma proposital, né? Não é interesse do Estado fazer com que as famílias permaneçam, não é interesse do governo federal fazer reforma agrária, não é do interesse do governo federal criar assentamentos e fazer com que essas pessoas permaneçam dentro dos assentamentos, né? Então tem todo um jogo político que acaba atingindo essas comunidades, essas pessoas, e que às vezes a gente só consegue ver
o que está ali vendendo, né, que não consegue permanecer, né, a gente consegue, às vezes, só fazer a crítica àquele que vendeu, mas a gente não sabe da condição de vida daquele, quando às vezes a gente está, né, na cidade, né, quando a gente está com o nosso salário, quando a gente está com o nosso emprego garantido, né, quando a gente tem outras alternativas de vida, e aquelas pessoas não têm, né, então são muito desafiadores, e aí a gente trabalha muito essa questão da produção, né, com as comunidades, né, a produção é um meio de resistência, né, é um meio de permanecer, né, quem produz tem mais facilidade em permanecer, porque a produção, ela dá para as famílias o subsídio, para além do subsídio alimentar, né, esse subsídio com os municípios, né, de poder fazer essa venda, de fazer as trocas, né, que acontece bastante nas feiras, né, tem feiras que o povo faz só para fazer a troca, né, como um assentamento que tem em Ananás, que o pessoal criou uma feira dentro do assentamento, é muito interessante isso, eles vão no domingo e aí todo mundo leva suas coisas, e aí chega lá, quem levou o feijão troca pela galinha, quem levou o milho troca pela mandioca, e aí faz essa permuta entre quem tem uma coisa, né, com o outro que não tem, né, então essa é uma forma de permanecer, de lutar para resistir dentro dessas comunidades que ficam sem alternativas. Eu vou fazer a última pergunta e, em seguida, passo a você para que faça a resposta e as últimas considerações também. Eu queria que você compartilhasse com a turma como que está sendo para você essa experiência acadêmica do mestrado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto de pesquisa e se essa experiência sua na CPT está, de certo modo, envolvida nessa sua pesquisa acadêmica. A minha pesquisa, eu trabalho a construção, né, eu trabalho história oral, né, que é a construção da trajetória de vida de Dona Raimunda. Falei tanto de Dona Raimunda, né, suspeito isso. Então, eu construo a história de vida dela, né, por meio das narrativas dela, que é uma mulher que já sofreu diversos tipos de violências, né, tanto as violências domésticas, né, que foi uma mulher que casou com 13 anos de idade, então passou por um ciclo de violência desde, né, da adolescência, né, até os dias atuais, porque agora ela enfrenta a violência do capital, né, e aí a minha pesquisa é muito voltada para essa construção da vida dela, né, da trajetória de vida dela, porque eu penso muito, professor, que e uma coisa que a gente discute muito na CPT, né, é que corpos e o território, ele se entrelaçam nessa luta, né, eles se entrelaçam nessa disputa, né, por direitos, né, e aí quando você vê uma mulher que é negra, né, uma mulher que criou 12 filhos sozinha, né, que permanece numa luta como resistência, né, que ela é um símbolo de resistência muito grande para nós, até os dias atuais, né, até hoje, que perpassa aí por 50 anos de luta, a gente precisa falar sobre isso, né, a gente precisa contar a história desse povo, né, ao invés de a gente pegar uma temática que está tão distante, né, às vezes a gente busca coisas que estão muito distantes de nós, e aí o meu interesse não, foi de falar sobre uma pessoa que ninguém ainda falou, né, que a gente só conhece pelas denúncias que ela já fez em vários espaços públicos, mas que ninguém nunca contou quem é essa mulher, né, que história essa mulher traz, né? Então, foi muito pensado nisso, né? Quem é Dona Raimunda, né? Assim como tantas outras mulheres e tantos outros homens, né? Que são lideranças de comunidades, né? E que sofrem ameaças e que já passaram por diversos tipos de violência. Então, a minha pesquisa é muito voltada para isso, né? O programa, eu acho que ele deu muito entrelaçou, né? Porque o PPG CUT cultura e território é uma coisa que eu me amarro, né? Tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer, com o meu trabalho, né? E aí eu pensei, poxa, eu estou tendo uma oportunidade única aqui de fazer um trabalho, né? Dentro do que eu faço e de poder falar de uma mulher que eu conheço, né? Que eu trabalho com ela, que eu posso acessar, que posso ouvir, entrevistar. Então, foi muito pensando nisso. E aí a minha pesquisa é muito voltada para esse tema, né? E trazendo todo esse trabalho que a gente faz na Gleba Tauá, né, de acompanhamento à comunidade, principalmente a Dona Raimunda, né. Para mim tem sido muito rico, né, é uma experiência que tem sido maravilhosa. A gente se assusta um pouquinho quando entra no mestrado. O povo fala tanta pressão, mas não é não, gente. Então, a gente consegue fazer, assim, um diálogo tranquilo, né, eu acho que todas as disciplinas são muito voltadas para as comunidades e territórios, não só comunidades do campo, mas os territórios também urbanos, tá, gente? Então, a gente também tem muitas problemáticas, né, nas cidades, né, são vários territórios, a gente precisa entender o que é isso, né, do que se trata esse território, quem é esse povo que está nesses territórios, e aí, para mim, tem sido muito, muito rico, assim, tem sido uma coisa grande que eu espero concluir até agosto do próximo ano, finalizar e defender, e tem sido maravilhoso o processo, porque eu me sinto muito em casa, assim, né? Eu chego lá para entrevistar ela, e eu já fico com o almoço, e aí é uma familiaridade muito grande, porque ela tem uma confiança muito grande em nós, né? Assim, pelo tempo de acompanhamento, né? Não é qualquer pessoa que chega lá que ela vai abrir a vida dela e vai falar sobre as coisas que ela já vivenciou, né? Então, com muito cuidado, né?
vou selecionando o que vai entrar na tese, o que não vai. Então, tem sido bastante rico, né, e cuidadoso, né, porque é uma pessoa que recebe ameaças constantemente e que está nesse processo de luta, né, enquanto liderança, enquanto mulher, né, e mulher negra. Então, tem sido bastante rico, professor. Bom, 10 minutos só para fechar, então, assim, já para finalizar, eu agradeço imensamente o convite, né, do professor Zanin, agradeço a disponibilidade da turma, né, em ter visto aqui tanta gente, né, e quem sabe futuramente, né, vários advogados populares aí, né, nessas demandas que a gente precisa tanto de ajuda, né, então fico muito feliz com o convite, né, muito feliz com todas as perguntas, eu espero ter deixado mais entendível, né, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, se quiserem fazer contato, né, tiverem necessidade de material também, podem contactar. O professor Zanin tem meu contato, né, vou deixar aqui também no chat, e aí fiquem muito à vontade, tá, para mandar mensagem, a gente troca e-mail, o que eu puder fazer para contribuir, né, com a turma aí, se alguém precisar de algum material, tiver alguma dúvida, e queira conhecer também a CPT, né, que fica aqui em Araguaína, quando quiserem dar um pulinho por aqui, para vir conhecer o nosso escritório, o local de trabalho, tem bastante coisa aqui, a gente tem um acervo de livros aqui que conta bastante coisa sobre o nosso trabalho, né, sobre as comunidades, então, alguns pesquisadores também passam por aqui, né, tem algumas pessoas que se interessam por essas pautas, e aí, se a gente puder contribuir e ajudar de alguma forma, fiquem muito à vontade, tá? Mas foi um prazer, né, deixo aqui o meu abraço a todos e todas que participaram desse diálogo, e fico muito feliz pelo convite, agradeço muito, professor Zanin, a todos vocês que estiveram aqui durante essa manhã.